Quando eu falo pra vocês que o Atletiba não necessariamente começa no apito inicial do árbitro, vocês não acreditam. Semana movimentada no CT do Caju depois do empate entre Atlético e Avaí. Muita coisa acontecendo e a gente vai tentar trazer alguns desses bastidores pra gente poder trocar uma ideia aqui e vocês entenderem exatamente o que está acontecendo dentro do. Primeiro de tudo, a gente volta para ontem. Mário Celso Petralha, pessoa que não necessariamente está todo dia no CT do Caju, esteve presente e conversou com alguns membros da comissão técnica, o que já vem virando uma rotina. O técnico da Helman já teve algumas reuniões com o Mário Celso Petralha, e nessas reuniões, óbvio que você tem o tom de cobrança. A maioria dessas reuniões aconteceram em momentos negativos do Atlético, mas vem sendo muito proveitoso para a comissão técnica, que vem sendo espaço para mostrar alguns números do trabalho, a eficiência do trabalho. Então, tem a cobrança, mas tem a troca e tem os insights que saem a partir do entendimento da comissão técnica, que o time vai conseguir, que o time não vai conseguir, que o time está desempenhando, que o time não está desempenhando. Mas a presença do Petralha, todo mundo sabe que gera um frisson muito grande no clube, né? Ontem não teve esse contato direto com os jogadores, mas mesmo assim é um sinal de alerta. Sempre que o Petralha vai ao CT do Caju, fica todo mundo um pouquinho mais ligado, sabe? Porque no final das contas é a autoridade final do clube, ninguém tem dúvida disso, e ele faz questão de se comportar como essa autoridade final dentro do Clube Atlético Paranaense. Então a presença dele, eu acho que torna a semana, ou deixa claro o tamanho e a importância da semana para o Clube Atlético Paranaense. E aí a gente fica pensando, né? Esse alerta, essa questão, ela poderia ser muito mais constante, essa leitura que fazem sobre o dia a dia do Atlético, se o Petralha tivesse ali de forma mais recorrente ou se tivesse uma alternativa que impusesse tanto respeito como impõe Mário Celso Petralha. Já ouvi de pessoas do clube que a presença do Petralha é muito positiva, só que a questão de saúde do atual presidente do Clube Atlético Paranaense não permite. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma semana que precisa ser levado da maneira mais séria possível. Não que as outras não sejam tão sérias, mas é uma semana extremamente decisiva assim, se tem alguém que sabe as consequências que o Atlético vai ter caso não consiga subir da segunda divisão para a primeira divisão, e aí a gente fala de consequências principalmente no sentido financeiro, é o Mário Celso Petralha. O Petralha, ele sabe, se o Atlético não subir, ferrou. O Petralha, ele sabe, se o Atlético não tiver na primeira divisão do ano que vem, ferrou. Então não é nenhuma novidade pro Petralha. Então esses jogadores, eles precisam ter a noção que estão, de alguma maneira, influenciando diretamente, o futuro do clube. Institucionalmente. Se esses caras não entram comendo grama contra o Curitiba, esses caras, eles vão estar sendo um dos principais responsáveis pelo momento que o Atlético vive e pelo momento que o Atlético vai viver, que tende a ser muito pior. E o Odair, ele precisa saber disso também. Porque se a gente fala mal do grupo, a gente precisa também cobrar o senhor Odair Helman. Beleza? Aí, beleza. Isso foi ontem. Presença do Petralha. Hoje, o que aconteceu? Primeiro de tudo, o Atlético vai seguir a lei do futebol, não tem jeito, vai pagar um bicho maior em caso de vitória no Atletiba, tá? Isso já aconteceu em alguns jogos específicos da Série B. Também não concordo, também não acho legal. Acho que a gente precisa ter um limite ali. O jogador já é muito bem pago. Mas no final das contas, faz parte do jogo pro jogador olhar de uma maneira um pouco mais concreta para a partida. Então, isso para mim é fundamental. Teremos um bicho maior, teremos, assim, os jogadores com essa motivação a mais. Se ficar na Série B não é uma motivação suficiente para esses caras quererem jogar o máximo e tentarem tirar o Atlético dessa situação, vai ter esse bicho a mais. E aí, hoje, que talvez tenha sido o momento mais tenso de. Existiu uma reunião entre os jogadores. Diretoria, grupo de jogadores. Ninguém mais participou. E aí sim.
A diretoria do Atlético cobrando o grupo dos jogadores a dar as respostas. E aí sim, a diretoria falando: vocês têm tudo para ser líder da competição. Vocês têm jogador, vocês têm tudo para ser líder da competição. Se não subir, a responsabilidade vai ser de vocês também. E acho, volto a dizer, acho importante a gente ter esse tipo de leitura por parte da diretoria do Atlético de dar o melhor, oferecer o melhor, saber que a estrutura do Atlético ela é condizente pro time estar numa situação muito positiva, mas no final das contas eu acho muito importante a gente bater na tecla que o Atlético é um time em que ao longo da temporada acho que em nenhum momento conseguiu entregar o que poderia. Então esse momento de cobrança é fruto de um Atlético instável ao longo de toda a temporada, que também tem responsabilidade do jogo. A gente fala muito sobre o Odair, sobre o jogo coletivo, mas também tem muita responsabilidade dos jogadores. Então, no final das contas, é importante esse processo como a gente só vai ver o real resultado dentro de campo. A gente só vai ver se realmente surtiu o efeito dentro de campo. Mas não pode ser mais uma semana de CT do Caju. Não pode ser mais uma semana de spa do Caju, melhor dizendo. Os caras precisam sentir, primeiro, o quão decisivo é esse Atletiba, o quão importante é um Atletiba e o quão importante é conseguir esse acesso. O tropeço contra o Avaí, ele pode ser imperdoável porque pode ser realmente os 2 pontos que tiram a gente de uma briga que, pô, a gente tá sonhando, principalmente a partir da arrancada. Mas ainda dá pra reagir. Ainda dá pra reagir. E aí a gente fica pensando, né? Como o Atlético, de certa forma, ele ainda é dependente do Petralha e dos movimentos do Petralha. Acho que o Petralha, ele criou um cenário pro clube ser dependente dele. Concordo, quem vai pra esse lado da análise. Mas não ter um homem de futebol sólido, firme o suficiente pra bater na mesa e cobrar esses jogadores, precisar de um movimento do Petralha me deixa cabreiro. Me deixa cabreiro. Ninguém tem dúvida que o jogo é muito importante, ninguém tem dúvida que o jogo é fundamental. Agora é esperar que esses jogadores eles deem a resposta que a gente espera que eles deem. Ganhar um Atletiba sempre é muito difícil. Ganhar um Atletiba sempre é muito complicado. É um jogo com uma bagagem emocional enorme e a gente precisa lembrar que o adversário vai tentar fazer absolutamente tudo para impedir a vitória do Atlético. Mas se faltou presença ao longo da temporada essa semana, os jogadores estão sentindo o peso dos pontos que ficaram pelo caminho. Não tenho dúvida disso.